eu pensei, o que trazer de diferente, né? Porque eu sei que tinha pessoas que estavam aqui no culto jovem, tá? Do que foi dito. Mas aí eu pensei, o que trazer de diferente, né? E Deus me mostrou o que eu poderia trazer essa noite de diferente numa mensagem que eu haveria passado à tarde para os jovens. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus 5, do 13 ao 16. Amém? Oremos. Querido Deus, amado Pai, que está no céu, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando do teu amor. Senhor, vem ser comigo e que tudo que eu fale aqui, ó Pai, seja apenas para a honra e glória do teu nome. Vem ser com cada um de nós e vem abrir os nossos corações. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguém poderia ler para mim Mateus 5, do versículo 13 ao versículo 16? Amém, né? E aí, ao estudar, né, essa mensagem, eu fico pensando, por que Jesus, ele estava, né, se a gente voltar um pouquinho, antes disso ele tinha falado no Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. E em seguida, Jesus fez essa metáfora. Vós sois o sal da terra, vós sois luz do mundo. E parando para analisar no que foi escrito, a gente pode pensar. Nesse momento, tem vários versículos que Deus diz, vocês são como a videira, vocês são como algo, ele mostra que a gente é como algo que é importante na Bíblia. Mas porque nesse versículo ele não usou como? Ele usou vocês são. E aí me fez refletir, realmente. Muitas das vezes Jesus usava metáforas na Bíblia e ele dizia, vocês são como isso, vocês são como aquilo. E nesse versículo ele traz justamente, vocês são. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aí eu pensei, qual a importância do sal e da luz? Há pouco instante a gente teve uma rápida lembrança da importância do que é a luz, né? Instante faltou energia, a gente viu tudo escuro assim, eu mesmo saí me batendo para desligar as tomadas e vi quanto a luz é importante. Porque se a gente vivesse num mundo totalmente sem luz, seria bem complicado. E aí a gente tem o sal. Se a gente for falar do sal hoje, o sal sem valor. Você compra 1 quilo de sal por centavos ainda, a depender do lugar. E a gente pensa, será que Deus me compararia a algo sem valor? Porque se a gente for colocar, né, no financeiro, o sal hoje, dos alimentos que a gente usa em casa, é o mais barato. E aí a gente volta um pouquinho para entender a comparação que Jesus quis fazer a nós quando nos comparou a sal da terra e luz do mundo. O sal hoje, ele não tem uma significância tão grande como tinha anteriormente. Mas anteriormente, o sal, ele era usado para pagar o salário dos romanos. É daí que vem a palavra salário.
Os romanos, eles recebiam em sal naquela época. E o sal, qual a importância do sal naquela época? A gente sabe que hoje a gente tem uma tecnologia muito grande. A gente tem uma geladeira para conservar nossos alimentos, que naquela época não existia, né? Então, naquela época, o sal era de extrema importância. Você conservava alimentos com sal e que naquela época, momentos de deserto e tudo, era extremamente necessário. Você poderia conservar um corpo que queria, morreu aqui, a gente quer levar para outra cidade para enterrar, porque acontecia muito disso, olha, ele morreu fora da sua terra, né? Vamos levar até sua terra para ser enterrado. Então o sal, ele tem inúmeras funcionalidades, que hoje às vezes não utilizamos, né? Se utiliza outros produtos, mas que naquela época era de extrema importância. E aí Deus nos compara a sal da terra. Revendo esses textos, a gente se pergunta, o sal hoje, ele traz o quê? Sabor, né? O sal traz sabor na comida. Uma comida sem sal é uma comida sem gosto. Você pode botar tomate, cebola, pimentão, todos os legumes que você tem ali, que aparentemente vão dar o gosto, mas se você esquecer o sal, já era. A comida vai ficar sem gosto, por mais que esteja cheia e recheada de vegetais. Mas o sal demais, ele também estraga a comida. Uma comida salgada. E hoje somos convidados por Deus a ser sal da terra. Quando Deus coloca que precisamos ser sal neste mundo, eu acredito que Ele deve estar dizendo, o mundo está sem sabor. Vocês precisam dar um sabor a esse mundo. Se a gente pegar, for cozinhar, coloca uma panela no fogo, o sal pode até vir com algumas pedrinhas, não é isso? Mas quando você coloca no alimento, ele se dissolve. O sal é algo que a gente, na comida, não vê, mas a gente sente. Quando você vai comer ali um arroz, você não vê os pedacinhos de sal, mas você sente que o arroz está com sabor, visto o sal que você colocou. Então, Deus nos convida a ser o sabor nesse mundo sem sal. Vamos dizer assim na nossa linguagem, né? Ele nos convida hoje a trazer esse sabor. Como? Da mesma forma que o sal dá o sabor. Sem precisar ser visto, mas precisando ser sentido. E aí, lendo, eu vi uma pregação do pastor, salvo engano, o nome dele era pastor Ranieri, que ele dizia o seguinte, por que Jesus traz, na sua leitura, nas suas palavras, o sal antes da luz? Teria alguma diferença se ele dissesse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra? Eu comigo rapidamente pensei, não, a mesma coisa. E aí, esse pastor nos fez refletir. Qual é a funcionalidade da luz? Hoje a gente tem, né? A luz aqui, há poucos instantes tinha faltado. E hoje a gente tem a luz aqui que está iluminando. Mas me diga uma coisa. Mesmo que eu tenha essa lâmpada que serve para iluminar. Se eu pego essa lâmpada e não tenho energia elétrica, ela vai iluminar alguma coisa? A lâmpada sem energia vai ser inútil. E aí a gente percebe que nós, sem Deus, também seremos inúteis. Aí trazendo para o versículo, né? Porque o sal vem antes da luz. E aí faz nos refletir. Se o sal é algo que ele não é visto, mas ele é sentido. A luz a gente vê claramente. É justamente para nos fazer enxergar, não é isso? E aí a gente precisamos entender que podemos ser luz e precisamos ser sal. Mas que antes de ser luz na terra, a gente precisa ser o sal da terra. Como assim, Raquel? Eu não posso ser luz e depois ser sal ou vice-versa, não é a mesma coisa? Sim. Falando nesse sentido, sim. Mas quando a gente entra no sentido bíblico, o sal, ele vem significar em algo de você ser. Você, como eu disse no início, com as palavras da metáfora, você precisa ser o gosto de um mundo sem sal. Você não precisa ser visto
para você testemunhar. Muitas pessoas testemunham apenas por atos. Então, o sal, ele vem como uma interpretação do verbo ser. Eu preciso ser. Por que, Raquel, eu não posso ser luz antes de ser sal? Não é que você não pode, mas talvez não vá dar muito certo se você for luz antes de ser sal da terra. Porque a luz, ela está na escritura como o verbo de agir. Pode ver que no versículo diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder cidade edificada sobre o monte. No 16 ele diz assim, assim brilhem também a vossa luz diante dos homens. Ou seja, ele diz, vocês precisam resplandecer sua luz diante dos homens, vocês precisam agir. Então a luz ela vem aí como um verbo de ação, você precisa agir. Mas se eu vou agir primeiro, antes de eu ser, será que o meu testemunho ele vai ser 100%? Se eu, como Raquel, venho aqui na igreja, eu canto, eu oro, falo, mas eu saio dali, eu volto a ser aquela Raquel que não liga, não lê a Bíblia, não estuda a lição. Então, antes de eu ser para o mundo, eu preciso ser para mim. Eu preciso fazer a diferença em mim para dar o gosto ao mundo. E aí, quando a gente entra, né, nessa questão de ser luz, de ser sal, a gente percebe que sim, que precisamos ser sal e também precisamos ser luz nessa terra. Muitos jovens sonham em mudar o mundo, mas a resposta que muitas vezes ouvem é, você não consegue. Mas se você ama Jesus, a Bíblia diz que você é a luz do mundo e você pode fazer a diferença. Mais uma vez a gente percebe diferença em quê nesse mundo? A gente sabe que a gente vive num mundo de trevas. É um mundo onde há guerras, são crimes bárbaros que a gente vê, de pais matando filhos, filhos matando pais. Então, a gente claramente não vive um mundo de luz. A gente vive num mundo onde existe muita maldade, muito pecado, e é nesse mundo de trevas que precisamos ser luz e fazer a diferença. Mas por onde começar? Será que você precisa ter um talento especial, uma inteligência de gênio ou uma ideia brilhante para começar a mudar o mundo? Se a gente for ver várias histórias de pessoas que hoje são bem-sucedidas, elas começaram simplesmente com a ideia. Foi o que a gente estava estudando sexta-feira no PG, que tudo que a gente faz surge de uma ideia. Se eu vou fazer algo, eu pensei naquilo antes, mesmo que seja algo muito rápido, foi algo pensado. Então, pessoas que hoje são bem-sucedidas, eles tiveram um pensamento. E eles não tinham certeza que daria certo. Eu garanto que quando Santos Dumont, ele pensou, vou fazer um aviãozinho, ele não imaginou que seria uma máquina tão grande que é hoje. Um dos transportes considerados mais seguros e que cada dia mais está sendo mais usado. Ele começou com apenas um aviãozinho que subiu, que desceu, que caiu, que quebrou e ele teve que se reinventar. E hoje ele é conhecido como um dos inventores, maiores inventores que tem, né? Então, são pessoas que vieram e que não sabiam que teriam sucesso. Mas elas tentaram, elas não desistiram. E essa lição, esse versículo da Bíblia quer nos ensinar três ensinamentos que a gente pode tirar desses versículos para a nossa vida. A Bíblia tem muitos conselhos bons que querem melhorar para quem quer melhorar o mundo. Mas hoje vamos analisar apenas 3 princípios que são necessários para quem quer ser luz e sal no mundo. O primeiro dele vai estar lá em João 8:12. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia e lesse para mim João 8:12. Amém. O versículo diz que Jesus,
Ele é a luz do mundo. Mas antes de finalizar o versículo, ele faz um convite. Diz o que, Edson? Quem me segue jamais andará em trevas. Então, é um convite. Jesus nos convida a viver uma vida de luz e sair das trevas. O primeiro passo para mudar o mundo é deixar que Jesus mude seu coração. Isso significa reconhecer que você não tem vivido sempre de maneira correta, que agrada a Deus e que não. Mais uma vez a gente entende a dependência que temos de Deus. Como eu disse, antes de ser luz, precisamos ser sal. E quando a gente fala ser sal da terra, é deixar justamente que Deus molde o meu coração. Eu preciso dar um gosto a esse mundo sem sal. Mas antes disso eu preciso renovar meu coração. Porque se eu for só mais um deles, será irreal. Será mais um tempero comum lá. Como eu coloquei os vegetais, coloquei as verduras, eu posso ir lá, vamos supor, pegar um cominho, eu posso até dar cor, mas gosto eu não vou dar. É totalmente diferente. A função do sal é unicamente dele. A gente pode usar outros temperos, que tem milhares de temperos aí, mas nenhum vai dar o gosto. O gosto vem do sal. Então essa é a importância e a necessidade de sermos sal da terra e luz do mundo. Quando você crê que Jesus morreu para pagar o castigo dos seus pecados e ressuscitou para lhe dar o perdão e a vida eterna, declara que Ele é o Senhor de sua vida. Ele lhe dá uma vida nova. Então, a parte muito especial do mundo é mudada. Você. A nossa mudança, ela começa justamente quando aceitamos a Jesus. Quando tomamos o primeiro passo e decidimos ao batismo. É nesse momento que a nossa vida ela começa a se transformar. E é nesse momento também que nossa vida começa a ser provada. Se a gente lê, tem inúmeros versículos da Bíblia que fala, assim como o Edson pregou ontem, a vida do cristão não fica mais fácil quando a gente desce as águas batimais. Ela, pelo contrário, vai ter muito mais dificuldades, vai ter muito mais tentações. E aí a gente pensa, será que vale a pena? Se na minha vida está tão boa e eu vou me entregar a Jesus para minha vida estar cheia de dificuldade? Qual a lógica disso? A lógica é que nesse momento você está sendo moldado segundo o coração de Deus. Não é mais o meu eu que prevalece, mas é Jesus que vai prevalecer na minha vida. E a coisa mais difícil na vida do ser humano é abdicar do seu eu. A gente pode fazer inúmeras coisas, mas muitas das vezes o nosso ego, o nosso eu, ele quer sobressair. Se a gente vai tomar uma decisão, muitas das vezes a gente nem lembra de consultar Jesus. Sobre, Senhor, será que essa é a decisão correta? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? A gente só lança algum erro naquela decisão. A gente não pediu o conselho de Jesus naquele momento. Mas se deu errado, a gente vai logo buscar Ele. Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Que talvez se eu tivesse pedido a sua orientação, eu não teria esse problema. Mas eu fui pelo meu eu. É justamente a maior dificuldade do ser humano é quebrantar esse eu e entender que somos dependentes de Deus. E aí, é nesse momento de mudança que começamos a participar do plano que Deus tem para a nossa vida. E que plano seria esse? Qual o plano que Deus nos deixou neste mundo? Ide, pregai o Evangelho a todo mundo, toda criatura. Esse é o plano da salvação. E é nesse momento, quando começamos a abdicar do nosso eu, que começamos a cumprir o plano de Deus em nossa vida. Obedecendo a Deus. E parece ser simples, né? Quando a gente fala aqui, a única coisa que a gente precisa é obedecer a Deus. Falando, é simples. Mas quando a gente vai para abrir Bíblia, parece que acontece tanta coisa. Vixe, eu tenho que fazer isso mesmo, é? E eu não posso comer isso não, aí eu não posso vestir isso. E começa a vir várias coisas que parecem ser empecilhos. E mais uma vez a gente começa o quê? Prevalecer o meu eu. Ah, eu não quero usar esse tipo de roupa não. Porque o meu eu não gosta disso.
Ah, eu vou comer tal comida porque eu amo essa comida. Eu não vou deixar porque na Bíblia diz que me faz mal. Muitas vezes isso acontece quando a gente vai para o médico. Aí você vai para o médico diz, olha, você está com vários problemas e o médico olha para você e diz, isso tudo se resolve se você beber água. Você olha assim, para não acredito que eu vim para uma consulta para o médico me dizer que se resolve se eu beber água. Estou com uma dor infeliz e o médico olha para minha cara e diz, beba água. E a gente fica revoltado, porque a gente quer um remédio, a gente quer uma solução. E aí, nesse momento, muitas vezes é isso que acontece com a gente e com Deus. Deus diz, filho, faça isso. Você diz, Deus, não é possível não, que isso vai resolver o meu problema. O Senhor deve estar brincando comigo. Mas se Ele falou, é porque Ele sabe do que vai acontecer lá na frente. A gente só tem um hoje aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe os planos que Ele tem pra gente. Mas a gente tem a certeza de que se seguir, a vitória é certa. Mas abdicar do nosso eu é difícil. Somos seres humanos, somos pecadores. E é complicado abrir mão do meu eu para fazer a vontade de Deus. Por isso... Oi, irmão. Exatamente. E muito você vai ser próspero. Se entrega a Deus, deve o dízimo que Ele vai lhe dar um dobro. Mas se você chegar aqui e dizer, olha, se você se batizar, você vai passar por um caminho estreito. Vai ter prova, vai ter dificuldade. Não quero não. Dificuldades, não quero. Então, é abdicar do nosso eu, o que é difícil. E aí, Deus nos diz. Em momentos difíceis, geralmente a gente, costuma orar e pedir a Deus solução. Mas colocar Deus em primeiro lugar, em meio a tanta coisa, às vezes é difícil. Temos que admitir, somos seres humanos, é difícil sempre dizer que Deus está em primeiro lugar em nossa vida. Se muitas vezes eu acordo em cima do horário para ir trabalhar, digo, quando chegar eu estudo a lição. Deus já ficou para trás. Se muitas vezes eu digo, alguém me chamou, como acontece às vezes, irmã, eu queria que você passasse a mensagem, cantasse um louvor. Não, eu tenho tanta coisa para fazer, não vai dar tempo de estudar não. É abrir mão. Entendeu? Aí eu estou dando prioridade ao meu eu. Esquecendo que eu sem Deus não sou nada. E Deus sem mim, Ele será Deus. Independente. Eu sem Ele não sou ninguém. Mas Deus não vai deixar de ser Deus porque eu não fiz o que Ele queria. Porque eu não obedeci a Ele. Ele vai continuar sendo Deus. E muitas vezes a gente tem medo de recomeçar, de mudar, por achar que somos pequenos. Muitas vezes a pequenez, eles nos traz assim, num lugar que a gente acha, não, mas eu só sirvo para isso. Eu vejo alguns irmãos que a gente convida, vamos cantar, vamos... não, irmã, isso não é para mim não. Eu limpo a igreja, eu fico ali na recepção, dando um oi, mas a gente às vezes menospreza o dom que Deus nos deu. E é difícil recomeçar. Deus, em uma das suas parábolas, ele disse que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. E aí a gente entende, Tem a parábola do grão de mostarda, que diz que é um grão tão minúsculo, e aquele grão de mostarda, quando é plantado, é uma árvore tão grande, então de sua pequenez se tornou uma grandiosidade. Então a gente tem que parar de ver o nosso lado inferior e começar a pensar que Deus não me escolheu à toa. Eu não estou aqui à toa, a Jamila não está aqui à toa, o Anselmo não está aqui à toa, a Edson não está aqui. Fomos escolhidos a dedos por Deus. Ele não nos colocou aqui simplesmente porque Ele queria que a gente viesse na igreja. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Não foi à toa e nada será. Quando ouvimos histórias de sucesso, muitas vezes só nos lembramos do fim. Esquecemos de como tudo começou. É como eu disse, hoje tem muitas pessoas muito bem-sucedidas no mundo e que a gente até acha, caramba, ganha muito, viu?
Mas a gente esquece que aquela pessoa já foi uma pessoa frustrada, que tentou várias vezes, que errou, que teve que refazer os seus planos, mas que não desistiu. Apesar dos pesares, tentou e não desistiu. Mas muitas vezes a gente só quer ver, chegou, tá no sucesso, tá no auge, tá tudo bom. Mas não esquece da trajetória que aquela pessoa teve até chegar no seu auge. E aí, para isso, a gente tem que entender que precisamos dar o primeiro passo. Não importa se vai ser doloroso, não importa se vai ser difícil, mas se a gente der o primeiro passo, fica mais fácil da gente ir andando e pedindo a Deus, para quebrar o nosso eu. Coisas grandes têm começos humildes. Jesus nasceu em um estábulo e viveu como um simples carpinteiro, antes de se revelar ao mundo como Filho de Deus. E aí a gente pensa, Jesus, ele veio para nos salvar e nasceu de uma forma tão humilde. Gente, hoje, no mundo que a gente está, se a gente voltasse àquele tempo, será que eu e você acreditaria que o nosso Salvador viria no estábulo, rodeado de animais? Sendo que no tempo de hoje a gente vê filhos de ricos nascendo em berços de ouro, literalmente. E a gente entender que o nosso Salvador, ele viria no estábulo. Imagina o quão difícil foi para aquelas pessoas entender que o Salvador, a pessoa mais importante que viria para nos salvar, veio de uma forma tão humilde, mas que fez grandes feitos. Não espere que tudo aconteça de repente. Caminhe passo a passo, começando pelo lugar onde Deus lhe colocou. Foi isso que eu acabei de dizer. Não estamos aqui à toa. Não foi um acaso. Deus nos colocou aqui porque Ele tem um propósito. Lembre-se, até se tornar uma árvore grande, o grão de mostarda leva tempo crescendo e criando raízes. E vai ser de uma hora para outra que a gente vai mudar, ser diferente. Muitas pessoas acreditam que é assim o processo, Você se converteu, chegou no tanque, se batizou, saiu outra pessoa. Não, agora eu sou outra pessoa porque eu passei por ali. É muito difícil porque o processo é longo. A caminhada é dia a dia. É diário. A obra do Espírito Santo em nossa vida é diário. Não vai ser simplesmente sair de um tanque e dizer, eu sou outra pessoa, já mudei meu caráter, minha vestimenta, a minha forma de falar. Não. Você vai sair a mesma Raquel fisicamente, espiritualmente totalmente diferente, porque você se abriu aos planos de Deus, o plano da salvação. Mas não é tão fácil assim, como muitas pessoas acreditam, que muita coisa na vida é fácil. Então, são processos que precisamos nos preparar para chegar. Já pensou? Se vamos supor, Arthur ou Edsonzinho, hoje está estudando, Eles têm séries a passar. Então, acredita-se ali que são fases da vida. Cada série a gente vai estudar devido ao que a nossa idade nos permite. Já pensou, Edson e Arthur, vai lá estudar matemática, equação de segundo grau. Será que eles iam entender uma equação de segundo grau na idade que eles estão? Ninguém começa a matemática pela equação de segundo grau. Eu garanto que todo mundo começou aqui a aprender matemática 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. São fases. Então a gente precisa entender e respeitar essas fases. Não adianta eu querer pular e dizer, agora se o Arthur vai ter que aprender equação de segundo grau, não quero nem saber. É quando pulamos essas fases que acabamos nos frustrando e dizendo, eu não sirvo para nada. Oh Deus, eu queria tanto fazer isso e eu não consegui. Eu queria tanto estar aqui na frente falando de ti e eu não consegui. Eu só consigo cantar. É fase, a gente tem que aprender a respeitar nossas fases. Porque quando a gente pulamos essas fases, nos frustramos. E quando a frustração vem, a gente quer desistir. Outro exemplo que a Bíblia nos dá é o de Ananias e Paulo. A história de Paulo é muito conhecida. Se a gente falar aqui, acredito que a maioria conhece a história de Paulo.
Mas muitas vezes a gente fala de Ananias e as pessoas, quem foi Ananias? Não sabem que por meio de Ananias, Paulo se tornou o que ele foi. Foi através de Ananias, um personagem que aparentemente tem pouca relevância, né? Pouco se vê falar de Ananias. A maioria das vezes, quando a gente vê as histórias contadas, é já por Paulo. E foi Ananias, vamos supor, quem plantou a semente em Paulo. E que Paulo deu muitos e muitos frutos a partir de um só semeador. Então, muitas vezes, acabamos esquecendo desses mínimos detalhes e acabamos nos frustrando com isso. Talvez, alguns de nós vamos ser chamados para ser grandes líderes, que vão alcançar multidões e fazer grandes coisas. Mas se esse não for o propósito de Deus para a sua vida, não desanime. Até os menores atos de amor e fidelidade cristão podem fazer toda a diferença. Muitos às vezes acham que fazer a diferença nesse mundo, eu preciso pregar porta em porta, como muitos fazem. A gente vê que tem religiões que eles vão porta por porta pregando. Mas muitas vezes eu estou pregando quando eu estou ofertando. Muitas vezes eu estou pregando quando eu estou em casa e coloco um louvor. Muitas vezes eu estou pregando apenas pelo meu modo de falar. Quantas pessoas aqui já não chegaram num lugar conversando e alguém olha para você, você é crente, né? Aí a pessoa diz, por quê? Seu jeito de falar, o seu jeito de agir é diferente. Então tem testemunho mais lindo que esse. Você não precisar estar escancarando, eu faço. A pessoa vai ver simplesmente no seu falar, no seu agir, no seu modo de lidar com a situação. E já é testemunho. Como a gente viu no Provar e Ver, eu acredito, da semana passada, tinha simplesmente uma colônia de férias na igreja, foi testemunho para 2 jovens se converterem. Então, muitas vezes a gente não precisa estar à frente de tudo. A gente pode ser testemunho com o nosso viver, com o nosso falar, do nosso agir. Eu, como cristã, eu acho que não tem elogio maior quando alguém diz, você é crente, né? Porque pelo seu jeito assim, tipo assim, a pessoa percebeu. Muitas das vezes no vestir, muitas das vezes no falar. Mas somos verdadeiramente crentes quando somos semelhantes a Jesus. É Ele quem faz que essa diferença seja vista por outras pessoas. Porque se fosse pelo meu eu, seria muito mais difícil. Então, o primeiro passo foi participar do plano de Deus. Do plano de Deus para a nossa vida. O segundo passo foi não desprezar os pequenos recomeços, entender que tudo é uma fase e que a gente precisa evoluir. A terceira lição que esse versículo vem nos trazendo é não desista. Queria que alguém abrisse a Bíblia em Gálatas 6:9. Eu já vi pessoas dizer, eu não sei por que tanto mal me acontece. Porque eu só faço bem, eu tento ao máximo ser boa para as pessoas e só me acontecem coisas ruins. Por quê? E o versículo é bem claro. Colheremos. Eu tenho o costume de dizer que aqui se faz, aqui se paga. Eu digo, ninguém morre, ninguém sai dessa vida sem pagar o que fez de ruim. E também ninguém sai dessa vida sem colher o que fez de bom. Muitas das pessoas dizem, que nada, eu já fiz tanta coisa boa, só me acontece coisa ruim. E aí acaba desanimando. Mas Deus deixa claro que não podemos desistir. Por mais que seja difícil, vamos colher. Mas precisamos ter paciência e entender que semear é difícil. Quando eu vejo vó, às vezes,
plantando lá milho, e aí ela planta, né? Aí vai, quando tá novinho tem que aguar todo dia. Quando o mato começa a crescer tem que limpar. E não é fácil. É bom a gente chegar lá, colher, comer o milhinho cozinhado, mas o processo que se deu para esse milhinho chegar à nossa mesa é difícil. Precisa ter um cuidado, precisa não desanimar, porque se desanimar você não colhe o que você plantou. Então Deus diz em Gálatas que se não desanimarmos, colheremos aquilo que plantamos. Deus não nos promete uma vida fácil. Somos luz, mas vivemos em um mundo de trevas. E as trevas lutam contra a luz. Em sua missão para mudar o mundo, você vai enfrentar muitas dificuldades e tentação. A pressão para desistir vai ser grande. Mas em Jesus você é forte e brilhante. Quantas vezes ao passarmos por inúmeras provações a gente não pensou em desistir? Para que servir um Deus que me deixa passar por dificuldades? Parece irônico, né? Você se via alguém, ou vamos supor, num trabalho, você ser tão bom para o seu chefe diz, Raquel, faça isso, eu vou lá e faço. Raquel, faça aquilo, eu vou lá e faço. Mas eu não recebo nenhuma gratificação desse chefe. É desanimador. Mas eu não posso desistir. E não tem chefe, eu acredito aqui, que não tem um chefe melhor do que Deus. Porque muitas vezes, quando dizemos não ao que Ele nos pede, mesmo assim somos agraciados. Porque a sua graça e misericórdia em nossa vida é diária, é constante. Já pensou se por vezes Deus nos pedisse, olha, Jamila, eu quero que você leve a minha palavra a fulano. E Jamila diz, não vou levar não. Aí pronto, Deus saiu da vida dela e tudo começou a acontecer. Deus não é um Deus assim. Deus é um Deus misericordioso, que Ele está pronto a nos estender a mão. Basta nós querermos. O recomeço só é possível quando o nosso caráter é trabalhado de maneira genuína. Perseverança significa não desistir. Mas como você pode aguentar toda a pressão sem desistir? A Bíblia diz que perseverança é um dos frutos do Espírito. Logo, a força para continuar vem de Deus. Ele não nos deixa sozinho na luta. Quando você tropeça, Ele lhe ajuda a levantar de novo. Quando você está cansado, Ele lhe segura nos braços. Quando você está fraco, Ele é a sua força. Nas dificuldades, ponham sua confiança em Deus. Quando você segue Jesus, a Bíblia garante que todo esforço vai valer a pena. Mas para isso precisamos o quê? Renunciar ao nosso eu. Para ser sal da terra e luz do mundo, precisamos quebrar o nosso eu. E recomeçar. Deixar tudo aquilo no passado e tentar recomeçar. Um dos exemplos dolorosos que a gente vê na Bíblia, eu assistindo uma vez o filme sobre a história de Ló, eu fiquei extremamente triste quando eu vi que a mulher dele saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, mas ela não permitiu que Sodoma e Gomorra saísse dela. É triste, porque muitas das vezes a gente sai até do ambiente, mas aquilo fica impregnado na gente. Ela poderia ter se salvado assim como Ló e suas filhas, mas ela não quis deixar aquilo que ela vivia para trás. Mesmo ela saindo de Sodoma e Gomorra, ela não deixou que Sodoma e Gomorra saísse dela. Por isso ela se perdeu. Muitas das vezes a gente sai das paredes do mundo, né? Estamos aqui na igreja, mas trazemos aquilo lá conosco. E que muitas vezes atrapalha até pessoas que querem realmente abdicar o seu eu. E aí a lição que a gente tem é justamente essa. Para sermos sal e luz do mundo, precisamos abrir mão de ser personagens para se tornar protagonista de nossa história. Ser um personagem da nossa história é apenas ser Raquel, Ruth, Júnior, Jamila, Edson, Laís. Mas eu ser protagonista da minha história é permitir que Deus, Ele venha ser por mim aquilo que eu não consigo ser. É abrir mão do meu eu. Então a lição que essa mensagem nos traz essa noite, primeiro é deixar que Jesus mude o meu coração.
Eu preciso permitir. Eu preciso quebrar o meu eu e abrir para que Deus ele venha entrar aqui. Porque o Satanás ele entra sem pedir licença. Mas Deus ele precisa que você e eu abram as portas do nosso coração para que ele possa entrar e fazer morada. A segunda lição é: comece dando um passo de cada vez. Precisamos entender que a vida cristã ela é feita de fases. E que precisamos respeitar essas fases. Para que futuramente a gente não venha desanimar e acabar desistindo. E a terceira lição é: não desista. Em Gálatas 6:9, Jesus é bem claro quando ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Só não podemos desanimar. Então, foi essa mensagem que eu trouxe para vocês essa noite. Que possamos sim ser sal da terra e luz nesse mundo de trevas. Que possamos dar o nosso melhor. Não para alguém, mas para Deus, porque Ele merece. Porque não foi à toa que Ele chamou a cada um de nós aqui hoje. E não vai ser à toa que vamos testemunhar o amor dele. A gente sabe que a recompensa é certa e que Ele prometeu e Ele há de cumprir. Que Ele virá essa terra e que juntamente com Ele subiremos para um novo céu, onde lá não vai ter mais dor, não vai ter mais planto, não vai ter mais tantas doenças como a gente perde entes queridos com algumas doenças. E que a morte não vai mais existir. Lá não haverá choro e só felicidade. Então, se cremos nessa promessa, a gente sabe que não vamos desanimar. É difícil, é custoso, mas a vitória é certa. Amém? Vamos ficar em pé, eu convido o Ruth e Léo para cantar essa música. Fala sobre brilhar. Então vamos deixar que nós possamos resplandecer a luz de Deus nesse mundo de trevas. No céu, eu quero brilhar. Como farol que gira o vaso do mar. Eu cantarei de luz e compartilhar. Como uma neve vive a fama, coisa e o grande os nomes, quero cumprir a missão. Você brilha, você não espera luz do amor de Jesus. Brilha em mim, azul, quero ser contigo assim, como tu és. Brilha em mim, brilha em mim, quando falar, brilha pode, se o Senhor brilha em mim.
Como farol que guia os barcos do mar, ser portador de luz e compartilhar. Como a vela do dia, tamo com outra mulher, se produz, perto dia, será escuridão. A luz do amor de Jesus, brilha em mim, seu nome escrito, quero ser vacilo assim, como tu és. Brilha em mim, venha em mim. Se o Senhor brilha em mim, quero glorificar o Pai, com a luz de vida, que Ele é lugar, brilha em mim, Senhor, glorifico, quero ser vacilo assim, como tu és. Brilha em mim, se o Senhor brilha em mim. Pai querido, Pai amado, Senhor, aqui estamos mais uma vez em Tua casa, Pai, pedindo para que o Senhor possa resplandecer o Teu amor em nós, para que possamos ser luz nesse mundo de trevas, ó Pai, que possamos ser o sal para esse mundo insalubre. Senhor, vem ser com cada um de nós. Sabemos que não é fácil abdicar, abrir mão do nosso eu, ó Pai. Mas precisamos que o Senhor venha fazer morada em nosso coração. Venha ser o protagonista da nossa vida, Pai. Vem nos fazer refletir esse amor que me salvou. Vem ser com cada um de nós, nos leva em paz para as nossas casas, ó Pai, e vem nos dar uma semana tranquila, na Tua santa paz. É isso que eu te peço, Senhor, desde já te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa Senhora,